Queridos amigos, estamos de volta para o nosso estudo semanal da esclarecedora obra de Emmanuel, o Consolador, psicografada pelo nosso estimado irmão Chico Xavier. Agradecidos sempre pela oportunidade, daremos continuidade às questões que o mentor classificou e pontuou no sumário como 3.2.3, ou seja, questões pertinentes ao aspecto da religião, referentes ao Evangelho no quesito ensinamentos. São conteúdos riquíssimos e que nós, querendo assimilá-los com clareza e entendimento, rogamos aos benfeitores espirituais que se façam presentes, auxiliando-nos nesse propósito. Desejamos a todos que esses momentos de estudo sejam também de crescimento e de luz. A primeira questão de hoje é a de número 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Responde o mentor. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida, com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Embora muito questionada a originalidade do termo Espírito Santo nos Evangelhos, Emmanuel não entra no mérito, mas muito ricamente nos faz compreender por que, para quem já conhece as verdades espirituais, não cabe mais o abono do atenuante da ignorância. E nos recordamos da parábola do servo vigilante. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O processo de conscientização das verdades espirituais é irreversível. Aos homens mais informados e conscientes dessas verdades, também cabe responder perante a lei sábia e justa da vida, com maior grau de rigor e de responsabilidade. Questão 304. Qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Responde o benfeitor:
Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Nos lembra Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma ar que se implante sem lutas. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Emmanuel esclarece que, com relação ao Evangelho Redentor, a maior batalha ainda é travada no nosso mundo interior. Vejamos alguns trechos de sua mensagem intitulada Na Guerra Cristã, publicada na revista Reformador de junho de 1953, comentando exatamente essa citação. Nessas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra em que nos achamos alistados para o serviço ativo. O campo belicoso, porém, permanece na intimidade de nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. O plano de combate jaz estruturado no Evangelho Redentor, cujas indicações deveremos realmente viver se buscarmos triunfo. Nossas armas, por isso, na ofensiva contra os inimigos gratuitos e naturais que a nossa posição acordará, são invariavelmente o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessantes. Reconhecemos, pois, que o discípulo da Boa Nova é alguém que se bate contra as deformidades espirituais de si mesmo, trabalhando constantemente pela própria melhoria, de modo a atingir a vitória sobre si próprio, a única que efetivamente constitui a glória do Espírito imperecível para a vida abundante. Questão 305. A afirmativa do Mestre: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Responde Emmanuel: ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Amélia Rodrigues também nos traz grande contributo sobre essa passagem no livro Até o Fim dos Tempos, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo intitulado Ministério Desafiador. Coletamos alguns trechos que nos ajudarão na compreensão dessa afirmativa de Jesus. Vejamos. Conhecendo em profundidade
os espíritos que houvera convidado para o ministério, Jesus esclareceu-os, dizendo: Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho da sua mãe e a nora da sogra, de tal modo que os inimigos do homem serão os seus familiares. Naqueles rostos curtidos de sol e naqueles corações ingênuos, o desafio soara como um estranho vaticínio de guerra sangrenta, de batalhas dilaceradoras, de combates insistentes contra os familiares e de todos com quem convivesse. No entanto, fitando o mestre que os envolvia em dúlcidas vibrações de ternura, compreenderam que a mensagem iria separá-los dos afetos mais queridos, gerando dificuldades nos relacionamentos, porque seria necessário investir no futuro do espírito, mesmo que a prejuízo das alegrias presentes. Quem no lar poderia compreender a doação de alguém na família com maior intensidade a Deus do que ao clã? Qual o afeto que estaria disposto a repartir, a ternura que devotasse a outrem ante um competidor que exigisse entrega total? Seria crível ser aceito aquele que renunciasse ao poder terrestre, perseguindo o gáudio metafísico da espiritualidade? A proposta de Jesus realmente era como o fio da espada que separa, nunca para destruir, porém para voltar a unir mais tarde. Seria sem dúvida uma opção terrível aquela que eles, os convidados, deveriam fazer. Prosseguir como até então ou alterar os ideais até as cumeadas da conquista de Deus. Ainda hoje, sem as excruciantes dores dos testemunhos que assinalaram os mártires da fé no começo do cristianismo, permanecem as palavras de Jesus como espada que separa as ligações enganosas do conúbio carnal, trabalhando sentimentos humanos para que entendam a necessidade de integração nos postulados de sabor eterno. Amar em profundidade, saber selecionar interesses que devem e merecem maior soma de atenção, entregar-se à renovação íntima, a fim de suportar o testemunho que se derivam das incompreensões geradas no círculo das mais caras afeições, eis o início do ministério desafiador a que Jesus nos entregou a todos. Questão 306. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Responde o benfeitor. O seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Nós ainda temos a dificuldade de entender que os ensinos de Jesus falam à nossa condição de ser espiritual. Emmanuel esclarece que é com a prece do trabalho e da dedicação nas lutas purificadoras, com o nosso esforço sincero, que alcançaremos as realizações abençoadas por Jesus.
Vejamos um outro comentário do benfeitor a respeito dessa mesma passagem, agora no livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de número 66. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da sua própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Questão 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Responde o mentor. Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item que trata de escândalos. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque as árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns
e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem. E aproveitando esse tema, lembramos de uma mensagem de Emmanuel no livro Rumo Certo, intitulada Escândalo e Nós, em que o benfeitor orienta como agirmos quando temos consciência que muitas vezes somos os promovedores de escândalos, resultado dos nossos vícios e imperfeições. Trouxemos alguns trechos. Acalmar-nos, a fim de trabalhar e servir com segurança, será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que sejam eles. Importante é aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Erros teremos perpetrado inúmeros. Débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Questão 308. As palavras de João. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? E a resposta de Emmanuel. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico de seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. É também esse nosso querido irmão que afirma no livro Levantar e Seguir, numa mensagem intitulada Raiou a Luz. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro, devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. E ainda ele, na mensagem de número 106, no livro Vinha de Luz, comentando sobre a luz resplandecendo nas trevas, ensina: sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Questão 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve,
muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Responde o mentor. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Entendamos que João utilizou os elementos culturais da época nesta afirmativa. O amigo do noivo era um papel muito importante, pois ele era responsável pela organização da cerimônia, atendendo à vontade do amigo. Mas na hora do casamento, o papel principal, sem dúvida, era o do noivo. Vejamos agora recortes de uma mensagem de Emmanuel, inserida no livro Vinha de Luz, falando sobre o cristão que deseja ser precursor da mensagem de Jesus nos corações humanos. A mensagem é a de número 76. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. O esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Questão 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Responde o benfeitor. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Meus amigos, releiam quantas vezes for preciso esta resposta, até que fique gravada no coração como roteiro de iluminação. Mas vamos explorar mais esse momento tão significativo da transfiguração de Jesus. Agora, na fala de Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, o capítulo é o 23. A partir daquele momento, no Monte Tabor, fora inaugurado conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando a sobrevivência da vida à morte. O reino dos céus, que está no íntimo de cada criatura, ali esplendeu grandioso. E Jesus, superando os visitantes do além em beleza, poder e glória, transfigurou-se diante dos amigos deslumbrados.
Nunca mais as criaturas perderiam contato com o mundo transcendente, onde se originam a vida, os seres, a realidade, e se reencontram os que mergulham na carne para o processo de evolução quando cessa o fenômeno biológico. O Tabor e a imortalidade permanecem como símbolo da nova era. E a fala de Cair Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo intitulado A Transfiguração no Tabor. A transfiguração é a pregação do cristianismo com todas as forças da sua vida eterna. Conclui-se daí que os esplendores do Cristo não são materiais, mas espirituais. As manifestações do Cristo não são carnais, mas manifestações de espíritos. Ouvir a Cristo deve, pois, ser o nosso principal anelo. Ouvir a Cristo pelos discípulos, ouvir a Cristo pelos representantes do mundo espírita, ouvir a Cristo pela voz que fala nas nuvens. Porque todos dão testemunho do Cristo, em terra, nos ares, no mundo espiritual. Meus amigos, como foi fecundo o nosso estudo hoje. Daremos continuidade ainda no mesmo tema na próxima semana, se Deus permitir. Agradecemos, como sempre, a participação de todos e rogamos a Jesus que continue nos enluarando com as luzes do conhecimento transformador. Discernimento, serenidade e luz. Até a próxima semana.